Para muita gente, só de ouvir a palavra matemática já dá até um arrepio. Sabe, uma sensação tão comum que a gente quase acha que é normal. Mas e se essa aversão aos números estiver limitando o nosso potencial de um jeito que a gente nem imagina? Hoje, a gente vai entender por que esse medo existe e, o que é melhor, como podemos transformar isso em fascinação. Se a simples ideia de olhar para uma equação já faz o coração bater mais forte, olha, saiba que essa não é uma reação isolada. É um sentimento que muita, mas muita gente compartilha, seja na escola ou na vida adulta. É uma barreira que muitas vezes começa a ser construída lá atrás, na sala de aula. Então vamos mergulhar nisso. Primeiro, a gente vai entender melhor esse medo. Depois, vamos investigar de onde ele vem, sabe? As raízes do problema. Aí vem a parte boa, a virada de jogo, que tem a ver com mentalidade. Depois, vamos ver como reiniciar o cérebro e, por fim, como, quem sabe, até se apaixonar pelos números. Para começar, vamos dar o nome certo para esse sentimento. Porque não é só uma dificuldade ou um simples não gostar. Para muita gente, o buraco é mais embaixo. A ciência chama isso de ansiedade matemática. É uma resposta emocional, real, que atrapalha de verdade nossa capacidade de lidar com números, seja numa prova, na faculdade ou até na hora de dividir a conta do bar. Isso é importante porque valida o que muita gente sente. Não é frescura, é uma condição real. E essa ansiedade aparece de vários jeitos. No corpo pode dar suor frio, taquicardia. Na cabeça vem aqueles pensamentos, eu não sou capaz, eu não consigo. E o pior de todos, o famoso branco na hora da prova. Isso tudo gera uma frustração enorme e, claro, faz a gente fugir de qualquer coisa que tenha número no meio. Mas, de onde vem tudo isso? Ninguém nasce odiando matemática, né? Essa versão é algo construído. E a gente precisa entender como. O ponto principal é que muito desse medo é cultural. Essa frase resume tudo. Existe uma ideia, quase um consenso, de que matemática é difícil, é para poucos, e essa ideia vai passando de pai para filho, de amigo para amigo, e acaba virando um ciclo de medo que se autoalimenta. E tem vários fatores que botam lenha nessa fogueira. Primeiro, esse mito de que existe gente com cérebro de exatas, um tipo de dom. A neurociência já mostrou que isso não existe. Junta isso com um ensino que foca em decorar a fórmula sem entender para que serve. Soma o pânico de errar e ser corrigido na frente da turma toda, a sensação de que aquilo não serve para nada na vida e a pressão de ter que aprender no mesmo ritmo de todo mundo. Bom, é a receita perfeita para o trauma. E os especialistas apontam momentos bem específicos onde a coisa desanda para muita gente. O primeiro é ter que decorar a tabuada sem nem entender o que é multiplicação. Depois vem as frações, que parecem uma língua de outro planeta. E aí, para fechar, aparece o tal do X nas equações e a abstração vira o golpe de misericórdia. Ok, problema entendido. Agora, vamos para a solução. E a chave para virar esse jogo está aqui, na maneira como a gente enxerga a nossa própria inteligência. A psicóloga Carol Dweck descobriu que existem basicamente duas mentalidades. A fixa é a da pessoa que acredita que nasceu com um tanto de inteligência e pronto. É o famoso, eu sou ruim em matemática e ponto final. Isso faz com que ela fuja de desafios e desista fácil. Já a mentalidade de crescimento é a de quem acredita que a inteligência pode ser desenvolvida com esforço e boas estratégias. É o eu posso aprender. Essa pessoa encara os desafios e persiste. E o mais incrível é que isso não é só pensamento positivo, não. É ciência. Estudos mostram que quando a gente erra e se esforça para entender o erro, nosso cérebro cria novas conexões. Ele literalmente cresce, fica mais forte. Errar não é fracasso. Errar é o motor do aprendizado. Pensa nisso. Então, como é que a gente sai da mentalidade fixa e adota essa mentalidade de crescimento na prática? Chegou a hora de ver umas estratégias para reprogramar essa nossa relação com a matemática. A ideia é essa mesma, dar um reset. É como se a gente desse um Ctrl-Alt-Del nas experiências ruins do passado e se abrisse para viver a matemática de um jeito novo, positivo, reiniciar o sistema que travou. E aqui vão 4 passos bem práticos. Primeiro, abandonar de vez frases como eu não consigo. Trocar por perguntas como como eu posso fazer isso? Segundo, e essa é poderosa, usar a palavra ainda. Eu não entendi? Ainda. Muda tudo. Terceiro, valorizar o esforço, o processo, não só a resposta certa. E por último, ver cada erro não como um beco sem saída, mas como uma pista, um mapa que te ajuda a chegar na resposta. Com a mentalidade no lugar certo, o passo seguinte é redescobrir a matemática não como uma obrigação chata, mas como uma coisa fascinante. Um exemplo genial disso é o do brasileiro Malba Tarran, que na verdade era o professor Júlio César de Mello e Souza.
Com o livro O Homem que Calculava, ele transformou a matemática numa grande aventura, ensinando coisas super complexas através de histórias. Ele provou que dá sim para aprender e se divertir ao mesmo tempo. E hoje em dia, a educação tem novas formas de fazer isso. As metodologias ativas, por exemplo, colocam quem aprende no comando. O segredo é conectar a matemática com o dia a dia, encontrar os padrões matemáticos na arte, a lógica por trás de um game, a física na música. É usar a nossa curiosidade para explorar, para brincar com os conceitos. E talvez a mudança de chave mais poderosa seja essa. Parar de ver a matemática como um monte de regras para decorar e começar a enxergá-la como uma linguagem. Uma linguagem universal que descreve o mundo e que, como qualquer idioma, precisa de prática, de imersão para a gente finalmente entender. E olha, se o argumento da beleza do universo ainda não foi suficiente, que tal um bem prático? Um estudo do INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, mostrou que profissionais de áreas com base matemática forte no Brasil chegam a ganhar, em média, 119% a mais. Superar esse medo abre portas e oportunidades bem reais. No fim das contas, a matemática não é só sobre resolver problemas, é sobre entender padrões, sobre usar a lógica, sobre ter uma forma diferente e muito poderosa de ver o mundo. Essa frase captura bem a essência. É uma ferramenta para a gente decifrar a beleza do universo. Então, fica aqui essa reflexão. E se o nosso maior erro foi tratar a matemática como uma prova, um obstáculo a ser vencido? E se, na verdade, ela for uma lente, uma linguagem que, depois que a gente entende, nos permite enxergar a ordem e a beleza incrível que existe em tudo ao nosso redor? Mudar essa perspectiva pode ser o começo de uma nova e inesperada paixão.